sejam bem-vindos. Estamos de volta com a nossa aula de conectivos. Vamos continuar de onde a gente parou da última aula de negação. E a gente vai começar a falar de conectivos. Cara, esses carinhos são muito importantes na lógica, tá? Então, atenção nessa aula. É onde a gente começa a encontrar os valores lógicos e a trabalhar a lógica pura, a lógica em si. Vamos lá. Joaquim foi no mercado e na padaria. Eu tenho esse exemplo das aulas anteriores e tenho Joaquim foi no mercado ou na padaria agora, tá? Mudou um pouquinho esse segundo exemplo. E nós temos aí destacados os nossos conectivos, o and, o e e o ou, tá? Essa simbologia dos conectivos. Primeiro, eu não falei direito o que era conectivos, né? Eu acho que vou falar para vocês o que é o conectivo. O conectivo, de uma forma fácil e intuitiva para vocês entenderem, ele é o carinha que liga as proposições simples dentro de uma proposição composta. Tá? Como a gente viu aqui, ó, nós temos essa nossa primeira proposição simples dos slides passados e nós temos essa outra proposição simples e nós temos um carinha juntando as duas, ou seja, o nosso conectivo. O mesmo acontece aqui com o ou, tá? Joaquim foi no mercado ou na padaria. É aquilo que eu falei, a grosso modo, eu repito para vocês, é como se cada proposição fosse um verbo, tá? Aqui, ó, uma ação e aqui, por mais que esteja oculto, também é outro verbo, ele ir na padaria. Então, é outra ação. Então, o nosso conectivo, ele liga as duas proposições ou mais proposições simples. Uma proposição composta, ela pode vir várias proposições simples e vários conectivos, e a gente vai ver exemplos assim, grandes, mais difíceis, tá? No decorrer. Então, bora lá. Simbologia. O nosso conectivo I, tá? O nosso conectivo I, o nome verdadeiro dele, tá? Bibliográfico, científico dele é conjunção, tá? Ele faz sentido, ele vem no poder de juntar, tá? As duas coisas, as duas proposições simples, ou seja, ele conjunta as duas proposições simples com o fato de que as duas têm que acontecerem para poder ser verdade. Essa aqui é a simbologia, tá? Vocês podem encontrar em livros, em aulas, no português. Vocês podem encontrar o i, do jeito que está aqui. Vocês podem encontrar o and, né? O nosso que vem do inglês i. Vocês podem encontrar esse mas, vocês podem encontrar esse ponto, tá? Também é muito comum em livros. E esse símbolozinho aqui, tipo um V de cabeça para baixo, tá? Ele também vai aparecer e também vamos usar aqui nas nossas aulas. Tá aqui, ó, alguns exemplos. P e Q, tá? Considerando que esse é o nosso P e esse é o nosso Q, então nós temos que pode aparecer P e Q, P.Q, esse também significa P e Q, tá? P, esse símbolozinho aqui, e Q, e também pode aparecer assim, sem nada, P e Q. É que a conjunção, ela parte da operação de multiplicação, tá? Da matemática, ela é bem parecida, não é uma multiplicação, certo? Ela é bem parecida com a multiplicação. Até quando a gente usa 1 e 0 para verdadeiro e falso, na computação, ela é bem parecida, é quase uma multiplicação, tá certo, pessoal? Então, essa aqui, eu queria chamar a atenção para vocês dessa forma aqui, tá? O mas. É muito comum aparecer esse concurso público e, por exemplo, aparece aqui, ó. Vou dar um exemplo. Nesse nosso exemplo, Joaquim foi no mercado, mas não foi na padaria. Supomos que isso aqui está negado, mas não foi na padaria. Tem pessoas que já estudam lógica há um tempo e não conseguem identificar. Por exemplo, eles vêm aqui e veem desse jeito que eu falei. Joaquim foi no mercado, mas não na padaria. E o cara vai lá e se pergunta, poxa, que conectivo é esse? Cadê o conectivo? É um i? É um ou? É uma negação, sabe? Ele não consegue identificar. Então, eu já quero deixar para vocês que quando vocês verem um mas, tá? Um mas de justificativa, né? Não é o mais com i, tá? Português. Mas sem i. Isso aqui é um and, certo? E aqui nós temos a simbologia do nosso ou, tá? Que o nome dele, tá? Do ou, do conectivo ou é disjunção. É o contrário do and, né? Conjunção e disjunção,
ok? Acho que no próximo slide está escrito os nomes deles, tá? Deveria ter colocado nesse, mas está no próximo. Bom, essa é a simbologia, ó. Pode ver ou, pode vir um mas, também por conta da matemática, tá? Que o ou ele é parecido e trabalhado às vezes como uma soma, tá? Como aqui a multiplicação, aqui uma soma. E esse V aqui, que é simplesmente o I invertido, tá? Com a abertura para cima, enquanto o I é a abertura para baixo, certo? Bom, vamos aqui trabalhando, né, os nossos conectivos, tá? Joaquim foi no mercado e na padaria, o nosso exemplo clássico, e a gente agora vai encontrar o valor lógico dessa proposição composta que a gente já vem em algumas aulas vendo ela, ok? Dentro do nosso conectivo e dentro da nossa conjunção, certo? Agora a gente começa a ver um conceito novo de tabela verdade, que essa ferramenta aqui, cara, ela é a chave da lógica para você encontrar valores lógicos das proposições, certo? Então, a tabela verdade do conectivo I é essa aqui, ó. Lembrando que a gente tem várias possibilidades, como a gente falou na outra aula, ou seja, Joaquim, vai lá, a mãe de Joaquim fala, Joaquim, toma esses R$2, tá? Vai lá no mercado, compra R$1 de alguma coisa e vai na padaria e traz R$1 de pão, tá? Então imagine que tudo pode acontecer aqui, tá? No primeiro caso, imagine que Joaquim foi no mercado, isso é verdadeiro, e foi na padaria, tá? Então isso é verdadeiro, ou seja, V e V é V, tá? Verdadeiro e verdadeiro é verdadeiro. Isso no conectivo I, pessoal. Ok? Cara, no conectivo I. Então, na segunda possibilidade, o P é verdadeiro e o Q é falso. Isso é falso. O valor lógico disso aqui. Se Joaquim foi no mercado e não foi na padaria, o valor lógico é falso, tá? Próxima situação é se ele não foi no mercado e foi na padaria, tá? Se P é F, Q é V, dá F, ou seja, F e V é igual a F, tá? E o nosso último caso, quando ambas são falsas, ou seja, F e F é igual a F. Essa é a tabela verdade, tá? Ou seja, como a gente não sabe o que aconteceu aqui, se você ver nossa resposta aqui é uma coluna inteira, são quatro respostas possíveis, tá? Porque aqui tem 4 possibilidades possíveis. Como a gente não sabe o que de fato aconteceu, então a gente na lógica vai ter que dar todas as respostas possíveis. Aqui, ó, como você vê na tabela verdade. Todas as respostas possíveis a gente deu, ok? Uma dica para decorar essa tabela verdade, porque você vai ter que decorar, tá? Tem que aprender, você vai ter que praticar e dominar isso aqui. E você vai ter que lembrar todas as vezes, tá? Uma dica é, no conectivo I, é verdadeiro apenas quando as duas proposições são verdadeiras, tá? Ou seja, essa é a nossa conjunção, meio atrasado, né? Mas apareceu aqui, tá? Vou só pegar a caneta para destacar aqui, ou seja, apenas aqui, ó, nós temos que a resposta é verdadeira, tá? Em todas é falsa. Se aparecer um F, tá? Falso. Apareceu um F, falso. Apareceu 2 Fs, mais falso ainda, ok? Bom, e agora nós temos o nosso conectivo OU, tá? Nossa disjunção, ela disjunta, ela separa, tá? Uma junta, uma separa. O I junta, o OU separa. Isso é mais uma forma também de vocês aprenderem intuitivamente. Como isso aqui, cara, é compreensível até no nosso português, ó. Joaquim foi no mercado ou na padaria. Imagina aqui, a mãe de Joaquim foi lá de novo, deu dinheiro e falou, Joaquim, vai comprar pão. Vai comprar pão no mercado ou na padaria. Os dois lugares vendem pão, então ou vai em um ou vai no outro, tá? Então vamos lá analisar essa tabela verdade do nosso conectivo ou, da nossa disjunção. Bora lá. Possibilidade por possibilidade, como a gente fez para o I. Bom, Joaquim foi no mercado e foi na padaria,
tá? Então, V ou V é igual a V, tá? A mãe dele falou, ó, vai em um ou no outro. Ele foi nos dois, beleza, ele foi nos dois, isso é verdadeiro. Nossa proposição R inteira vai ser V. Se P for V e Q for F, também é verdadeiro, tá? Ou seja, se Joaquim foi no mercado ou foi, mas não foi na padaria, isso é verdadeiro. Por quê? Vamos lá, é aquilo que dá para entender só no português, cara. Joaquim vai no mercado ou na padaria. Se ele for no mercado, beleza. Eu mandei, a mãe dele pediu para ele ir ou no mercado ou na padaria. Ele foi em um dos dois, isso é verdadeiro. Fechou, verdadeiro. Como é o nosso próximo caso, tá? Ele não foi no mercado, mas ele foi na padaria, tá? Então isso também é verdadeiro, porque a mãe dele falou ou em um ou no outro. Ele foi em qualquer um dos dois, verdadeiro. E o nosso último caso, quando ele não vai em nenhum dos dois. Imagina aí que Joaquim foi lá, gastou dinheiro e não foi para lugar nenhum. Então é falso, ok? Isso é, pessoal, o conectivo ou, tá? Isso aqui é o conectivo ou. Você tem que distinguir o nosso i do nosso ou. Mais uma vez, destaque a coluna de respostas e a dica de decoração também. Para você decorar, a decoração, falei como um design, vai lá. A dica para você decorar essa tabela verdade é assim, ó. Ou é falso apenas quando as duas proposições são falsas. Você já deve ter reparado aí, ó, exatamente disso aqui que ele fala, tá? Ao contrário do i, no conectivo i, se aparecesse um F, falso, tá? Aqui não, aqui é assim, ó, apareceu um V, é verdadeiro. Ó, apareceu um V, verdadeiro. Apareceu um V, verdadeiro. Ele só vai ser falso quando as duas forem falsas, tá? Uma coisa que eu não falei, mas eu vou já deixar claro para vocês, é aqui, ó. Se tivesse aqui outra proposição, outra vírgula aqui, tá, pessoal? Outro conectivo, outro ou aqui, ou... eu escrevo ruim aqui com o mouse, mas tomara que dê para entender aí. Ou no rio, tá? Nós temos três proposições simples, tá? E nós teríamos que comparar três coisas, ou seja, nós temos aqui um V, imagine que aqui a gente tem um F e aqui a gente tem um V, tá? Tomara que não tenha ficado confuso, mas eu vou terminar essa explicação. Nossa comparação na tabela verdade só é aos pares, tá? Você não vai comparar três valores lógicos de uma vez. Você vai comparar esse com esse, tá? No ou, V ou F é o quê? V ou F é V. Então, nós temos aqui V, tá? E aí, você pega o resultado dessa comparação e aí sim você compara com o outro, ó. V ou V, nós temos V. Ok? Tá? Isso é só, já adiantei para vocês, se caso tivesse uma proposição com três núcleos, com três proposições simples e com dois conectivos, tá? Aqui, ó. Fosse dois conectivos, ok? Disjunção, apareceu o nome dela aqui, ó, atrasada, mas decorem aí, tá? Disjunção é o nosso ou, tá? Chegamos ao fim da aula de conectivos, a parte 1 dos conectivos, nós temos mais conectivos, tá? Eu acho que na próxima aula já vou deixar para vocês uns exercícios, umas atividades para a gente praticar o que a gente viu até hoje, ok? Até a próxima, espero você e sei lá como termina o vídeo. Valeu, até a próxima aula.